Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, agora para fazer o vídeo, a segunda parte do módulo 3. Então vamos lá. Metodologias existentes. Então a metodologia já foi comentado que é em torno de 25 metodologias que hoje fazem parte da ISO 31010. Mas as metodologias também que são mencionadas lá na NR20, que é líquidos inflamáveis e combustíveis, essa que vocês estão vendo aqui, FIMEA, como a metodologia, FIMECA, RASOP, árvore de causas, árvore de eventos, árvore de consequências e outros. Então são ferramentas que podem ser utilizadas. Essa árvore de causas e efeitos, né, são aquela diagrama de Chikawa. Nessa parte aqui, é uma alteração que foi proposta também pela NBR ISO 31010 na revisão. Isso aqui já havia, só que eles não tinham definido quais ferramentas eram para que tipo de situação. Aqui o exemplo. Isso aqui, essa parte aqui, ó, B1, que vem Brainstorm, Delphi, Nominal Group. Então essas metodologias aqui são para quê? Para você encontrar escopo, contexto, critério, comunicação em consulta. Então são utilizadas essas ferramentas, recomendadas essas ferramentas. Podendo usar todas, podendo usar em parte, para ajudar na tomada de decisão. Aí do lado de cá, você já tem aqui a general, tem essas metodologia ETA, metodologia BIA, FTA, CCA. Todas essas metodologias aqui são para te dar condições de fazer o levantamento do risco. Estão vendo aqui, né? Seria como de uma maneira geral, essas ferramentas todas. Já essa ferramenta aqui de identificação, técnicas de identificação, tá? FIMEA, RASOP, SWIFT. Então todas essas ferramentas aqui são apropriadas para você identificar perigos, melhor dizendo, né? Identificar perigos, identificar riscos, né? Como é chamado também por alguns, mas na verdade você identificar os perigos. Essas ferramentas aqui você já faria para trabalhar em análise de risco, né? Essa aqui, metodologia LOPA, HACCP, então essa Boitai Analysis, essas metodologias aqui servem também para fazer análise de risco e também tratamento do risco. Aqui embaixo você já tem essa outro tipo de ferramenta. Então essas ferramentas aqui são para também análise de risco, para analisar. Essas outras ferramentas do lado de cá, tudo isso está lá na norma 31010. Se fazer finalização de todo o processo, a gestão como um todo. Do lado de cá você tem essas outras ferramentas para fazer tanto o tratamento do risco quanto dar um valor para o risco, né, um peso para ele. Do lado de cá você tem essas outras ferramentas, tem as curvas S, também para dar a definição do risco, né, o valor do risco, o tamanho do risco que você tem, o peso dele. Então identifica, analisa, depois dá o peso. Então num processo feito de análise de risco, o tratamento ele pode estar entrando muitas vezes depois, para poder você, mas vai ter que ter uma outra resposta sobre o valor do risco. Mas quando você já tem um cenário pronto, que você tem metodologia de controle, já se consegue ser assertivo aqui no resultado do risco. Nós vamos estar falando isso mais vezes. Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia, dentro da 31010, as ferramentas, as metodologias que lá existem, e a aplicação delas, ou pelo menos a melhor aplicação. Podemos usar diversas dessas ferramentas mesmo para os cenários e conseguir ter uma resposta
mais adequada, conseguir ter uma apuração mais adequada para a tomada de decisão final. A 31.000 e tem a 31.010. A 31.000 passou por uma atualização em 2018, a última atualização. Então este documento é para uso por pessoas que criam e protegem valor nas organizações. Então você vê que essas metodologias não é só para saúde e segurança, tem para meio ambiente, para negócios, né? Risco dos trabalhos, riscos de mercado, muita coisa. E visando tomada de decisões, estabelecendo e alcançando objetivos e melhorando o desempenho. Então é uma ferramenta de excelência, aquelas ferramentas que foram consagradas ao longo do tempo, aperfeiçoadas e hoje tem valor legal, né? Valor de norma, melhor dizer, valor normalizado. Falo valor legal porque em um governo Temer ele colocou uma lei determinando que determinados segmentos de trabalho dentro do próprio governo só poderiam ser avançados com metodologias de análise de risco. Isso é importante. Então, as organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores externos e internos que tornam incerto se elas alcançarem seus objetivos. Então, é importante se ter análise de risco para conseguir enxergar as tendências das coisas, as probabilidades e se criando metodologia de controle. Gerenciar risco é interativo e auxilia as organizações no estabelecimento de estratégias, no alcance de objetivos e na tomada de decisões fundamentadas. Gerenciar risco é uma parte da governança e liderança e é fundamental para a maneira como a organização é gerenciada em todos os níveis. Isto contribui para a melhoria do sistema de gestão. Então, todos os processos precisa-se ter gerenciamento de risco. Então, se a gente não gerenciar risco, vivemos num mundo com algumas incertezas, eu diria muitas incertezas, e precisa-se ter um gerenciamento de risco para saber até que ponto podemos assumir certos riscos, né? Também perceber o apetite pelo risco. Também tem isso, hoje se falando em algumas normas, o apetite pelo risco. Então, tem organizações que se arriscam muitas das vezes, né? E outras não se arriscam, não querem se arriscar em nenhum momento. Então, isso tudo é problemático. Então, no final das contas, acaba perdendo o mercado, acaba até a empresa desaparecendo. Mas é preciso assumir riscos, mas riscos controlados, riscos aceitáveis dentro do negócio. Gerenciar risco é parte de todas as atividades associadas com uma organização e inclui interação com partes interessadas. Então, por que eu estou falando sobre isso? Também alinhando dentro do que nós temos falado até o momento, nesse módulo, lá no comecinho nós falamos sobre o meio ambiente, né? O meio ambiente de trabalho, o meio ambiente de trabalho incorporado ao meio ambiente como um todo, ao meio ambiente geral. Então, se tem uma atividade que trabalha com produto perigoso, com áreas classificadas, e acontece algum evento, um acidente ampliado, isso pode levar a empresa até fechar. Então, tem multas pesadíssimas, as multas ambientais não são baratas, isso tudo compromete. Então, tem que ter uma consistente análise de risco ou um conjunto de análise de risco diferente para a tomada de decisão mais acertada e conhecendo muito bem o elemento humano, levando em conta todos os aspectos relacionados a comportamento humano, que afeta o comportamento humano, para se criar as barreiras de engenharia de maneira que realmente possam atender num caso de um evento qualquer, possam controlar, né, ou minimizar ou até eliminar um evento que possa acontecer. Gerenciar risco considera os contextos externos e internos. Então, o contexto de hoje é um contexto que nós já estamos falando de certa forma bem objetivamente, que envolve esses acidentes ampliados, essa falta de controle, pegar fogo na empresa, explodir equipamentos e contaminar externamente. Então isso leva a empresas a terem prejuízo muito grande, incluindo os comportamentos humanos e os fatores culturais. Então, pensando em termos de empresas multinacionais que operam em diversos países, então os fatores culturais falam muito alto. E o comportamento humano, de uma maneira geral, em qualquer nação precisa ser bem trabalhado. Né? Então, gerenciar risco ainda baseia-se nos princípios, estrutura e processos delineados nesse documento, como ilustrado na figura 1, aquela figura que eu mostrei para vocês, as estruturas e metodologias.
Estes componentes podem já existir total ou parcialmente na organização. Contudo, podem necessitar ser adaptados ou melhorados de forma que gerenciar risco seja eficiente, eficaz e consistente. Ainda no módulo 3, agora exposição ao risco. Aqui mais um exemplo bem simples. Está aqui o perigo, falamos no começo dessa apresentação, que o perigo ele provoca dano. Sabemos que isso aqui pode ter, e é um dano e é um risco não aceitável. Então existe um perigo e não tem barreiras, né? A pessoa está exposta, é um risco não aceitável. Controle do risco, a pessoa botou uma faixa, então o controle do risco ainda presente, o fator D, lembra do D na equação de segurança? D tem a ver com a disciplina. A gente sabe muito bem que isso aqui pode funcionar para alguns, mas não para todos. Então é um tipo de controle que ele tem um alto risco de dar errado com uma ou outra pessoa, ou diversas pessoas, devido ao problema de comportamento humano. É a pressa, é a afobação, é achar que vai perder muito tempo, é achar que dá, né, em cima. Então isso tudo está ligado ao comportamento. E a eliminação do risco, né? O perigo está lá, mas eliminou o risco, quer dizer o quê? Eliminação do risco medida de engenharia, risco isolado ou removido à exposição. Então fica sendo obrigatório as pessoas subirem aqui a ponte. Mas nada impede de alguém ainda tentar atravessar. Então para isso teria que ter até uma tela, né? Em alguns lugares tem tela para impedir que as pessoas atravessem. Isso por quê? Por causa de problema de comportamento. Então, se fazendo análise de risco, vai entender que o simples fato de botar uma faixa pode controlar, mas não são todos que vão ter disciplina e cuidado para isso, certo? Então, temos que seguir uma linha de raciocínio nesse sentido. Risco que geram doenças. Então, nós temos o físico, o químico, o biológico. Você está vendo aqui amarelo, não está enxergando muito bem, porque teve que botar a cor amarela, que é a cor da ergonomia. Podem gerar doenças, sendo assim, doença ocupacional. O risco de acidente, ou o risco mecânico, ele não gera doença ali. Um ferimento, uma queimadura, tomou um choque elétrico, vai gerar problemas na pessoa de saúde, vai gerar danos. Mas o que gera doença vem com o tempo. A pessoa não fica, pode até ficar surda de uma hora para outra com o ruído de impacto, mas ela vai gradualmente perdendo a sua capacidade auditiva. A mesma coisa o produto químico, a pessoa vai tendo a dose. O pai da medicina até falou, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a pessoa tomando doses todo dia, e às vezes doses elevadas, em um dado momento vai desenvolvendo doenças também. O biológico, que é parasitas, vírus, protozoário, também gera doença. E a ergonomia no sentido de ficar numa postura inadequada. Colunas também dá problemas, muitas vezes genético. Mas muitas vezes é ocupacional, pela postura que a pessoa se mantém, as atividades que ela realiza. Isso pode gerar doenças. Nota 1. O agente físico e o químico têm limite de tolerância e níveis de ação. Então, quando chega no nível de ação, já é ocupacional, já pode gerar algum problema em alguém, que é a metade do limite de tolerância. Tudo bem? Aqui mostrando só um exemplo, não estamos mostrando aqui qual é o produto, mas só mostrando como é que funciona. Então, dentro das tabelas de agente químico, produto químico, então tem aquele produto químico que é inflamável e ele é tóxico ao mesmo tempo. Então, dentro da NR20 é obrigado a se perceber, se discernir isso para fazer o trabalho direito. Então, você tem aqui, ó, abaixo de 0,8 ppm seria abaixo do nível de ação. Então, até aqui, comprovadamente, ou pelo menos acredita-se na maioria, conforme a CGH, não vai fazer mal. Mas, a partir desse limite, você já tem a nível de ação, é o NA. Nível de ação é a hora que começa a afetar a pessoa. E o nível de ação é a metade do limite de tolerância. Então, tem 0,8 vezes 2 a 1,60. Então, está aqui o limite de tolerância. E o valor teto também está aqui, ó. Então, seja o que? Dentro do valor teto, já começa a fazer algum mal à pessoa. Acima do limite de tolerância, já é insalubre. É um agente insalubre. Aí, aqui, ó, agente insalubre. Então, já está gerando comprovadamente malefícios à pessoa, independente de qualquer coisa. E passou de 3,2, quer dizer, o dobro e o triplo daqui, né? 4 vezes mais, melhor dizendo. Então, nós temos aqui, ó, 3,2 ppm, valor máximo. Esse valor máximo já é risco grave e iminente. Então, a pessoa tiver o contato, risco grave e iminente é uma coisa
teve o contato, ela vai absorver uma quantidade tão grande de substância que pode levá-la a morrer, né? Risco grave e iminente. Só para ter uma ideia como funciona. Então isso tudo, essas informações, elas vão ter que ser trabalhadas dentro da FISPQ, a Ficha Técnica de Produtos Químicos. Nós vamos estar tendo um módulo tratando desse assunto para se trabalhar bem e montar o projeto ou o projeto de uma instalação segura e também ou implantando segurança já numa instalação existente. Aqui, pessoal, eu falei para vocês da fórmula de segurança, agora eu vou falar da fórmula do meio ambiente. Então, na fórmula de segurança, você vira lá, risco é igual ao quê? Perigo sobre perigo, aí vem um fator também debaixo ali do perigo, sobre salvaguarda, né? Salvaguarda, que é a medida de controle, que pode ser uma medida de engenharia, uma medida administrativa, que pode ser o EPI, tudo isso combinado também para reduzir o risco, somado, né, ao comportamento, à disciplina. Então, se eu tiver um problema com pessoas com disciplina, não há um tratamento para a parte disciplinar, de comportamento, eu crio variáveis na equação de segurança. Então, isso tudo para se enxergar como um todo. Mas no meio ambiente também não é tão diferente. Vamos ver aqui do meio ambiente, já que o meio ambiente de trabalho tem que estar incluído dentro de um meio ambiente equilibrado. E os acidentes ampliados criam problemas no meio ambiente, de maneira geral, seja o ambiente de trabalho e o meio ambiente externo como tal. Então tá ali, ó. O meio ambiente deve estar sempre equilibrado. Isso implica que o meio ambiente de trabalho está dentro do meio ambiente. O artigo que já lemos, né? Tá aqui mais uma vez. Aí vamos à equação da engenharia do meio ambiente, equação que eu mesmo fui o autor. Então está aqui, ó, impacto ambiental, o efeito ambiental, que pode ser positivo ou até negativo. Então vocês estão vendo aqui o impacto ambiental e do impacto ambiental. Igual ao quê? A, aspecto ambiental, a causa, que tem fatores também. Você tem que fazer o estudo de UEIA, do RIMA, para poder ver tudo isso aí, aquelas licenças de instalação, de operação, enfim. Que, quantidade. Então, o aspecto ambiental precisa de uma quantidade de produto, de fumaça, né, que é liberada, seja ela como for, agente de medida, os agentes de medida é a quantidade. E o fator também que pode ser influenciado pela quantidade. A salvaguarda, proteção e a garantia, qual a proteção que eu tenho, treinamento de pessoal, material ambiental, válvulas de segurança, bloqueios de filtros de vapores e gases tóxicos. Então tem muita coisa aí. Então é uma salvaguarda de engenharia. E os fatores. Mas a disciplina. Então a disciplina nunca fica de fora. Então a disciplina está sempre dentro e tem que se perceber isso tudo no conjunto como um todo. Então nós temos aqui, aquele mesmo princípio, né? Impacto aceitável e impacto não aceitável. É o que a gente busca, né? Impacto não aceitável é que não tem condição de aceitar, porque vai perder o controle e vai gerar uma morte de muita gente. Igual tem um filme da Bhopal, usado muito em treinamentos de segurança. Uma determinada empresa fez um trabalho lá na Índia e desativaram, resumidamente falando, né? Desativaram lá o purificador de gás, porque achou que não precisava e muito tempo que não tinha necessidade dele, acaba se enganando pelo tempo de que não precisa. O fato de nunca ter sido usado, se enganou pelo que não precisa, aí desativou. Aí aconteceu o evento, o purificador de ar podia servir de uma barreira para o gás da morte. O gás foi liberado para a atmosfera, foi levado para a cidade pelo vento e morreu 20 mil pessoas da noite para o dia, e afogadas com o próprio sangue, no próprio sangue que a substância química produzia isso. Então uma coisa, um desastre, né? Isso foi um desastre, é um acidente ampliado. Aconteceu da empresa, foi para o lado de fora e matou muita gente. Então, pois bem, essa é a ideia. Continuando, mesmo tipo de linha de raciocínio, a medida de engenharia, eliminação, substituição, redução, proteção coletiva, barreiras, obstáculos. A medida administrativa que envolve os treinamentos, procedimentos, instruções, campanhas, educação ambiental, plano de gerenciamento de resíduos, vão ser as salvaguardas. Aqui mostrando a equação, a medida de engenharia administrativa, né? Impacto não aceitável, impacto aceitável,
aplicação da equação, e os métodos, né? Identificação do aspecto, identificação dos processos, eles precisam ser identificados. Então tem que ter gente multidisciplinar, de pessoas de engenharia de segurança, técnico de segurança, engenheiro ambiental ou técnico ambiental, engenheiro químico para trabalhar com produtos inflamáveis, ou pessoa que tenha somente uma graduação em química. Tá? Análise dos impactos, para analisar os impactos como um todo. Salvaguarda de disciplina para estimar o impacto. Né? Eu tenho um tanque, pode ter um vazamento de gás ou um vazamento de substância inflamável. O que eu tenho de medida de controle? Somente a bacia de contenção pelo aspecto ambiental, ou tenho mais outra coisa? A evaporação disso pode criar uma atmosfera explosiva, e ter contato com uma fonte de calor ali perto. Isso vai ter que ser analisado no projeto como um todo. Valoração do impacto, logicamente, aqui, né, estamos avaliando o impacto de uma maneira geral. Valoração do impacto e, por fim, controle de impacto proposto, aquilo que pode ser feito a mais para melhorar. Tudo isso aí junto é gestão dos aspectos e impactos ambientais. Tudo bem até aí, pessoal? Então, essa é a ideia na equação, mostrando isso de forma matemática, que dizem os grandes cientistas, como Einstein, que se nós não fizermos uma apresentação, pelo menos em fórmulas matemáticas, significa que não há um domínio, diria, aprofundado do assunto. Então, em todos os nossos treinamentos, nós procuramos apresentar alguma fórmula matemática para que se perceba melhor o tamanho do problema e como fazer para concentrar as ações de maneira matemática. Então, agradecemos aí, vamos oportunamente agora para o próximo módulo. Obrigado a todos, boa sorte.